Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: Estatuto da Pessoa com Câncer promove diagnóstico precoce e garante preferência na tramitação de processos na Justiça. A recuperação de documentos que preserva a memória da Justiça de Minas. Herança digital. Arquivos postados no mundo virtual podem constar no testamento. União estável. As diversas formas de reconhecer o relacionamento e garantir direitos. E uma entrevista com o juiz da Vara de Família e Sucessões para esclarecer algumas dúvidas. A data de 4 de fevereiro está marcada como o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o Estatuto da Pessoa com Câncer garante, entre outros benefícios, a preferência na tramitação de processos nos juizados especiais e na Justiça Comum. Fiz rádio logo após a cirurgia, fiz 25 sessões de rádio, fiquei tomando uma quimioterapia oral depois, um tratamento de 6 meses, mais ou menos. Para a fisioterapeuta, ter feito a descoberta do câncer no estágio inicial da doença foi fundamental para a cura. Entrei aí com o pé direito com o tratamento finalizado, graças a Deus. E hoje sigo com os acompanhamentos, né? Os exames de rotina, tentando ter uma vida o mais saudável possível, uma qualidade de vida mais saudável. O câncer que atingiu a Daimler é o que mais afeta as mulheres no Brasil. O câncer de mama é responsável por 30% dos casos. Já entre os homens, o mais comum é o câncer de próstata, com 29% dos casos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer é a primeira ou a segunda causa de mortes antes dos 70 anos de idade em 112 países. Se você retirar as causas, né, acidentais e você retirar as doenças cardiovasculares, o câncer é, então, a doença que mais mata depois dessas que eu acabei de te dizer. Tem uma importância muito grande globalmente, é diferente de país para país e de regiões para regiões. Nós sabemos que os países mais desenvolvidos têm determinados tipos de câncer, enquanto os países em desenvolvimento têm outros. Isso tem a ver realmente com a questão alimentar, com a questão de hábitos, né, com o uso de algumas substâncias que são tóxicas. O Estatuto da Pessoa com Câncer entrou em vigor no final do ano passado. A lei tem princípios e objetivos claros, como promover mecanismos adequados para a descoberta precoce da doença e garantir o cumprimento da legislação vigente para diminuir as dificuldades da pessoa com câncer, desde o diagnóstico até a realização do tratamento. Mais de 60% dos diagnósticos são tardios. Isso interfere diretamente na recuperação desse paciente. Então, é um desafio muito grande. E o Estatuto colabora com isso, né? Ele traz à tona essa discussão, né? E determina que o diagnóstico tem que ser feito precocemente. Se tem diagnóstico precoce, com certeza nós vamos ter, inclusive, gastos muito menores com a saúde, porque o diagnóstico precoce facilita muito o tratamento. O Estatuto da Pessoa com Câncer também garante prioridade na tramitação dos processos judiciais. O Estado é obrigado a facilitar o acesso da pessoa doente, no caso, doente com câncer, e entendemos nós extensivos aos doentes de doenças crônicas, é obrigado a facilitar o acesso ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, aos meios de solução extrajudicial de conflitos. E, caso haja necessidade de demanda, seja no juizado especial, seja na Justiça Comum, há a previsão expressa também de preferência do processo para julgamento. A Daimler, que a gente viu no início da nossa reportagem, é um exemplo de superação que pode ser seguido por muitos outros pacientes. Essa questão da prevenção é muito importante, principalmente pelo diagnóstico precoce, que hoje a gente consegue sim tratamento, consegue uma evolução, tem vida sim, né, após o câncer, o que ainda é às vezes um tabu para muita gente, mas é isso, tem vida após o câncer e viver um dia de cada vez. Às vezes a gente é tão ansioso
com o futuro que se esquece muito do presente, né? Eu aprendi muito isso com o tratamento também. Quando se fala em testamento, as primeiras coisas que se pensa é na transmissão de imóveis e veículos. As chamadas criptomoedas, os perfis nas redes sociais também são parte do patrimônio e compõem a chamada herança digital. Mais de 4 bilhões de pessoas usam redes sociais pelo mundo. E o Brasil ajuda a engrossar esses dados. Você usa rede social? Sim. Quantas, mais ou menos? 2, 3, 4. Nossa, uai. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Média de muitas. Twitter, 3, 4 redes sociais. Dados do HotSuite e We Are Social indicam que o Brasil tem mais de 150 milhões de usuários de redes sociais. O que nem todos eles sabem é que o acervo postado no mundo virtual também pode ser considerado um patrimônio. É mesmo? Não. Sério? Que bacana, não sabia não. Esses arquivos digitais vão compor a chamada herança digital. Esse é o caso das contas de Facebook, das contas de Instagram, das divulgações através do YouTube, através do Telegram, né? Pelo WhatsApp, as comunicações por meio de WhatsApp, as comunicações por e-mail, por contas de e-mail. E nós temos também, né, hoje as chamadas criptomoedas, né, que são as moedas virtuais. Esses arquivos digitais se dividem em duas categorias, os bens patrimoniais e os existenciais. Os patrimoniais podem ser deixados como herança. Esses representam uma renda ao titular, como trabalhos intelectuais em vídeo. Já os existenciais não costumam ser transmitidos aos herdeiros. São informações particulares que só interessam ao dono desses arquivos. Familiares têm procurado a Justiça pedindo para ter acesso ao perfil nas redes sociais de parentes falecidos. E muitos desses pedidos têm sido negados. Que uma jovem também, falecida, e a mãe começou a interagir com todas as pessoas com quem ela interagia nas redes sociais. E o Facebook veio e bloqueou, exatamente em função do óbito dela, considerando ali encerrado o contrato. A mãe ingressou em juízo e buscou o acesso a essas informações. O que prevaleceu na decisão do Tribunal de Justiça Paulista, inclusive em segundo grau de jurisdição, foi de que aqueles bens eram inacessíveis aos sucessores, né, da jovem, porque eram bens personalíssimos, bens existenciais, e não patrimoniais, e, portanto, tratados de informações protegidas. No Brasil, casos desse tipo são analisados considerando 2 pontos do artigo 5º da Constituição Federal: as garantias individuais, como a da inviolabilidade, e o direito à herança, previsto no inciso 30. O juiz afirma que a falta de leis específicas sobre a herança digital nos obriga a observar o que acontece em outros países. Vou citar aqui como exemplo, no sentido em que há uma regulamentação, a Lei Geral de Proteção de Dados, vigente na Espanha desde 2018, em que lá, textualmente, já estabelece a transmissão daqueles dados para os sucessores do extinto titular da conta. Eu penso que, em momento oportuno, né, essa questão deverá ser tratada pela repercussão até de ordem constitucional, deverá ser tratada até a nível do Supremo Tribunal Federal. Enquanto a discussão prossegue, cabe a cada um cuidar do seu patrimônio, mesmo que ele pareça algo sem valor. Claro, já vou providenciar um testamento, você não vai mexer nas minhas publicações, não. E no próximo bloco, a recuperação dos processos danificados pelas chuvas em Minas Gerais. As fortes chuvas que castigaram Minas Gerais também provocaram estragos nos fóruns do estado. E em Itabirito, o rio da cidade transbordou e vários processos foram danificados. A recuperação desses documentos está sendo feita na capital por uma equipe de especialistas do Tribunal de Justiça. As fotos feitas pelos servidores mostram as consequências das fortes chuvas que atingiram Itabirito no início de janeiro. O rio que corta a cidade transbordou e invadiu o fórum da comarca. A lama tomou conta das salas, estragou móveis e atingiu centenas de processos. Então foram atingidos 74 ativos e 36 baixados na minha vara.
Na segunda vara, foram atingidos 532 processos, sendo 502 baixados e 30 ativos. É nesse imenso galpão que funciona o arquivo do Tribunal de Justiça. Para cá foram enviados os processos atingidos pelas fortes chuvas. O tribunal tem uma equipe especializada na recuperação desses processos. Os processos danificados passam por etapas de secagem, limpeza e higienização. 9 pessoas fazem o minucioso e detalhado trabalho de recuperação. Geralmente, quando eles são muito molhados, se a gente fazer força com as mãos, que pode até rasgar o processo. Em fevereiro do ano passado, centenas de processos danificados pela cheia do rio Carangola, na Zona da Mata, também foram recuperados no arquivo permanente do Tribunal de Justiça. A partir da criação do arquivo, a gente começou a trabalhar nessas técnicas, né, de recuperação e de higienização de documentos. Então, a partir daí, há 5 anos atrás, a gente foi adquirindo essa expertise. A equipe foi qualificada, né, nós fizemos curso no Arquivo Público Mineiro, no Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, no Arquivo Nacional, curso virtual. Então, a partir daí, a gente foi desenvolvendo também essa expertise desse procedimento e aprendeu muito com a prática. De acordo com a juíza diretora do Foro da Comarca de Itabirito, a avançada digitalização dos processos contribui para evitar a perda de documentos. Com a virtualização dos processos, isso foi muito bom, porque, então, como temos quase tudo, né, hoje virtualizado, tem processos criminais ainda para virtualizar, mas o cível, que era a obrigação, as ações obrigatórias que tinha que virtualizar, nós cumprimos essas metas e isso ajudou muito, porque as pessoas, os processos estão tramitando normalmente, porque o que foi atingido ativo, volto a dizer, é um número, graças a Deus, pequeno, frente ao nosso acervo todo de processos que tem em cada uma das varas. O Tribunal de Justiça criou uma cartilha que foi distribuída às comarcas do estado com dicas de cuidados que devem ser tomados para evitar que processos e documentos sejam danificados. Nesse interregno entre o que houve em Carangola e o que houve agora, o que aconteceu? Foi feita uma cartilha de como agir em situações tais. O dano foi muito menor com essas chuvas de agora do que o anterior. É uma cartilha que ajuda a compreender esses fenômenos e a tratá-los. Veja agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. 40 recuperandos da APAC de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, se tornaram contadores de história. Foi lançado também o livro Caminhos e Contos, a ressocialização pela palavra. Segundo o vice-presidente do TJ e superintendente da EGF, desembargador Tiago Pinto, disse que a APAC tem um importante papel na humanização da pena de recuperandas e recuperandos, por meio de trabalho, estudo e profissionalização. 36 processos e 8 matérias administrativas estavam na pauta de julgamento da sessão ordinária do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais esta semana. O colegiado é constituído por 13 desembargadores mais antigos e por 12 desembargadores eleitos, observado o 5º Constitucional. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, e o superintendente administrativo adjunto do tribunal, desembargador José Arthur Filho, receberam o diretor-geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Carvalho, que veio ao TJ conhecer os funcionamentos dos projetos Lapidar e de Integridade desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça. Chegou a hora de conferir as notícias produzidas pela equipe da Rádio TJ Minas. Olá, Eduardo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma empresa de logística a indenizar um caminhoneiro em R$115 mil pela falha na aplicação da lei que rege o transporte de carga e em R$25 mil pelo atraso na descarga do caminhão. A decisão é da 16ª Câmara Cível, que manteve o entendimento da comarca de Betim. O profissional alegou que a empresa não pagou o vale-pedágio obrigatório referente aos fretes realizados e atrasou o descarregamento da carga transportada. A 14ª Câmara Cível do TJMG confirmou sentença da comarca de Bom Despacho e condenou uma mulher a indenizar outra por danos morais em R$3 mil devido a postagens ofensivas em redes sociais. As desavenças entre as duas mulheres, uma vendedora e uma auxiliar de serviços gerais, ocorreram por ciúmes. A vendedora se sentiu ofendida
com uma postagem em que sua imagem era depreciada. E em outra decisão de segunda instância, um idoso de 96 anos e seus 2 filhos poderão ficar juntos em uma instituição de longa permanência, mesmo que não tenham idade mínima. Os filhos têm deficiência mental e necessitam de cuidados permanentes. O entendimento da 8ª Câmara Cível confirmou sentença da 2ª Vara Cível da comarca de Ponte Nova. E no próximo bloco, a união estável e os direitos garantidos nesse modelo de relacionamento. Um relacionamento mais duradouro ou morar junto não levam aquele nome formal de casamento, mas podem se configurar como união estável. E esse tipo de relação também assegura alguns direitos. É um casamento que não é um casamento igual como que eu vou dizer, no cartório ou na igreja. É quando 2 pessoas não são casadas, mas vivem na mesma casa. E há muitos anos, não é isso? Quando um casal vive junto por mais tempos, né? Inclusive, eu acho que até enquanto é namorado também, né? Já se pode constituir uma união estável, né? De acordo com o Código Civil, união estável é a convivência entre um casal de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de formar uma família, mesmo que não more na mesma casa. O casal que deseja formalizar a união estável deve solicitar uma certidão em cartório. Foi o que fez o Vinícius. Comparecemos no cartório, munidos de documentos de identificação, né, RG, eu acho, e comprovante de endereço também. Em menos de 30 minutos, a gente já saiu com a escritura de união estável. A união estável pode ser reconhecida de várias formas, como a comprovação da existência de bens comuns do casal, filhos, contrato particular ou qualquer evidência de constituição familiar. Em 2016 mesmo, a gente foi morar junto, no final do ano, e em 2017 a gente resolveu fazer a união estável. Justamente por algumas questões legais, por exemplo, para a inclusão dela como minha dependente, né, plano de saúde, outros benefícios, previdência privada também. Então, assim, a união estável, foi uma forma mais interessante e rápida que nós encontramos de solucionar. Levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, seção de Minas Gerais, revelou que, nos 8 primeiros meses do ano passado, as efetivações de uniões estáveis cresceram 27% em relação ao mesmo período de 2020. Hoje a gente sempre quer facilidade e rapidez nas coisas. A união estável é bem-vinda e bem prática. Eu conheço várias pessoas que são casados em união estável, que têm escritura de união estável, né? E pensam em casamento no civil após alguns anos mesmo de convivência. A união estável, na prática, se assemelha ao casamento, mas questões como validade, direitos, divisão de patrimônio sempre suscitam dúvidas das pessoas. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o juiz Ricardo Viana, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões de Contagem. Muito obrigado pela presença, doutor Ricardo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Eduardo, estou sempre à disposição, é um prazer. Bom, doutor, para a gente começar, muitas pessoas questionam isso. Qual que é o tempo que a Justiça considera para que uma união estável comece de fato a valer? 1 ano, 2 anos? Tem um prazo para se estabelecer de fato a união estável? Não há um prazo determinado para que se reconheça uma união estável. A gente tem que lembrar que a união estável é sempre a união entre 2 pessoas, uma união pública, contínua, duradoura, com finalidade de constituir família. Toda vez que o juiz verificar que no caso concreto estão presentes esses requisitos, ele vai reconhecer a união estável. Ok. Então depende dessa averiguação caso a caso. Isso, tem que ver se os requisitos da união estão presentes. E que direitos uma pessoa obtém na união estável? Há direitos pessoais, como os direitos do companheiro exigir do outro o cumprimento dos deveres de lealdade, de assistência. E há também repercussões patrimoniais, direitos patrimoniais, que seriam os direitos sucessórios. Um companheiro passa a ser herdeiro do outro e também, ao término da união estável, o companheiro tem direito de exigir a partilha dos bens adquiridos
pelo seu companheiro convivente de acordo com o regime de bens adotado. Na união estável também é possível fazer um regime de separação de bens, como acontece no casamento tradicional? Sim, assim como no casamento, a regra na união estável é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime, explicando de maneira bem simples e direta, em que todos os bens adquiridos na constância da união estável vão ser partilhados entre o casal. Mas assim como no casamento também, os conviventes, os companheiros, podem escolher outros regimes de bens, como a comunhão universal de bens ou a separação total de bens. Se essa escolha não for feita logo no início, ela pode ser feita, pode ser alterada no andamento dessa união estável? Essa escolha pode ser feita a qualquer momento. Recomenda-se até que essa escolha seja feita por meio de uma escritura pública, mas se for feito um contrato assinado pelos dois companheiros conviventes, esse contrato também vai ter validade e vai reger o patrimônio, a partilha de bens num eventual término dessa união estável. Considerando uma situação hipotética, mas que, claro, pode se refletir em diversos lares, Brasil afora. É possível que um casal que conviva em união estável faça um testamento quase um testamento em vida, para repassar o patrimônio para os seus herdeiros ainda em vida? A doação de todo o patrimônio, sem reserva de bens suficientes para seu sustento ou de uma renda suficiente para o seu sustento, ela é nula. E também, nesse caso, como a gente está falando de filhos e companheiro, nós temos herdeiros necessários, né? Que os herdeiros necessários são os ascendentes, que são os pais, os avós, os descendentes, filhos, netos, e o cônjuge ou companheiro. Então, nesse caso em que a pessoa tem herdeiros necessários, ela só pode doar até metade do patrimônio dela. A doação que exceder a metade do patrimônio será nula. Doutor Ricardo, tem alguma situação em que a união estável possa não ser reconhecida ou que ela possa ser contestada? Sim, as pessoas impedidas de casar, se houver um relacionamento entre elas, esse relacionamento não vai configurar uma união estável. Então, como exemplo de pessoas impedidas de casar, nós temos um relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas casadas. Esses relacionamentos, se existirem, não vão configurar união estável. E em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão também dizendo que não podem haver uniões paralelas, ou seja, uma união estável paralela a uma outra união estável ou uma união estável paralela a um casamento. Nesses casos, também esse relacionamento não vai configurar a união estável, não vai gerar direitos e deveres, né, inerentes à união estável, e é uma decisão vinculativa a todo o Poder Judiciário. Então, os juízes não podem decidir de forma diferente. O Brasil considera a união estável uma união de direitos, tanto para casais heterossexuais como para casais homossexuais? Sim. Não faz diferença na união estável se o casal é heterossexual ou homossexual. Os direitos e deveres decorrentes da união estável são rigorosamente os mesmos. E no caso de uma separação de um casal que convivia em união estável e que tenha filhos, como é que fica essa questão da guarda da criança? Sim, a guarda dos menores, né, crianças ou adolescentes, ela é sempre concedida em prol do interesse desses menores, ou seja, ela é concedida ao pai ou à mãe que melhor tiver condições de cuidar dessa criança ou adolescente. E lembrando que a regra, independentemente se é união estável, casamento ou outro tipo de relacionamento, a regra é sempre a guarda compartilhada. Então, excepcionalmente, essa guarda vai ser unilateral de um dos pais. Uma questão que nós vimos acompanhando, sendo bem discutida com mais frequência nos últimos tempos, é sobre a guarda compartilhada de animais de estimação. Um casal que conviva em união estável, que venha se separar, mas tem um animal de estimação, pode solicitar uma guarda compartilhada para esse bichinho? Tem sido até utilizado o termo, em vez de guarda, o termo custódia. Então, sim, hoje em dia é uma questão que vem surgindo cada vez mais nos tribunais, no nosso dia a dia. Pode ter uma custódia compartilhada desse animal, mas também essa custódia pode ser unilateral de um dos dois companheiros ou conviventes. Nesse caso de custódia unilateral, aquele que não ficou com a custódia, ele tem direito de exigir uma visitação, um direito de visitas desse animal, e quem ficou com a custódia pode, em contrapartida, exigir também que essa pessoa contribua financeiramente para o sustento desse animal. Bom, então, para a gente encerrar, a título de dica para os telespectadores, né? O que é importante dizer, orientar as pessoas? É interessante fazer união estável, que tipo de documentação se preocupar em ter, saber listar talvez testemunhas para isso, esse tipo de coisa é útil, esse tipo de orientação que vale? O que o senhor diria para essas pessoas? O que eu diria é que a união estável, ela tem
infidelidade, independentemente de ser formalizada ou não. Mas se for formalizada por escritura pública, se for feito algum documento entre os companheiros, entre os conviventes, isso vai facilitar muito caso haja necessidade de fazer prova dessa união estável no futuro, seja numa ação de dissolução dessa união estável, seja no inventário, isso para uma pensão também, uma pensão no INSS, uma pensão previdenciária, isso facilita muito o direito dos conviventes, dos companheiros. Então, acho que sempre, se puder formalizar, é interessante, já estabelecendo qual seria o regime de bens, como que ficariam outras questões também, de animais de estimação, e já estipulando tudo que acharem importante, acharem necessário, já pensando lá no futuro, caso algum dos dois venha a faltar ou caso haja um rompimento dessa união. Ok, doutor Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, é um prazer e estou sempre à disposição. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Você pode acompanhar esta e outras edições pelo nosso canal. Basta acessar youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escreva um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.